Paz de vida, Deus abençoe a todos vocês que me assistem nesse exato momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do tema Compreendendo o Mundo dos Sonhos. Queridos amados, este é um tema que tem sido uma bênção para vários irmãos. Temos recebido vários testemunhos por acaso e estamos aqui pela graça especial de Deus para dar continuidade deste tema que é Compreendendo o Mundo dos Sonhos. Queridos amados, uma das coisas que nós temos que saber acerca da natureza do nosso Deus é que Deus é um Deus que fala. Que isso esteja muito claro para você, que me assiste nesse exato momento. O Criador dos céus e a terra, o Deus Supremo, o Deus em quem nós cremos e buscamos, o Deus que nós adoramos, é um Deus que fala. E é muito importante que você saiba disso, sobre essa característica deste Deus. É um Deus que fala. É um Deus que fala não só com os seus anjos, mas também é um Deus que fala. Ele é Deus que fala com os seres humanos. No livro de Salmos, capítulo 115, versículo 13, a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: Salmos 115, versículo 3: Compreendendo o mundo dos sonhos, parte 2. O nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Verso 4. Os ídolos dele são prata e ouro, obras de mãos humanas. Veja só, aqui o salmista faz uma comparação entre o Deus que servimos, entre o Deus que nós confiamos e o Deus dos outros povos. Ele diz que o nosso Deus está nos céus. E tudo o que Ele deseja, Ele tem o poder de realizar. E diz no verso 4, os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Quer dizer, enquanto outros servem a um Deus que eles mesmos criaram pelas suas próprias mãos e o enfeitaram com ouro e prata, nós servimos, nós confiamos, nós adoramos a um Deus que não foi feito pelas mãos humanas. No versículo 5, o salmista diz acerca do Deus criado pelas mãos humanas. A Bíblia, a palavra do Senhor, diz o seguinte: tem boca, mas não são capazes de falar. Veja só. Ele diz que o Deus deles, fabricado pelas mãos humanas, tem boca, embora que eles tenham boca, não são capazes de falar. Diferente do nosso Deus que está nos céus. O nosso Deus que está no céu tem boca e pode falar. E aliás, Ele fala. O nosso Deus soberano, poderoso,
Ele tem boca e fala. Então, uma coisa acerca de Deus que você deve perceber hoje é que o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, ele tem boca e fala. Não só fala com os seus anjos na dimensão celestial, espiritual, mas Deus também fala com os seres humanos. Ele tem boca e fala. Então quer dizer que nós servimos a um Deus que fala. E nós precisamos conhecer, saber o meio de comunicação que Deus, que está nos céus, ele usa para comunicar com os homens. Nós temos que saber como é que Deus, que tem boca e fala, comunica com os homens. Quais são os meios de comunicação que o Criador tem usado para comunicar com os seres humanos? Queridos amados, assim como os homens, eles têm vários meios de comunicação, várias formas de comunicar. Assim como os seres humanos foram capazes de criar meios de comunicação, assim também o nosso Deus tem várias formas de comunicar. E tem vários meios de comunicação. Agora, o que o amado precisa descobrir é quais são esses meios de comunicação que Deus tem usado para comunicar consigo. Os homens criaram meios de comunicação. Os homens podem comunicar através do telemóvel, via chamada. Os homens hoje podem comunicar através do SMS. E existe uma outra dimensão de comunicação, que é através das redes sociais. Hoje os seres humanos são capazes de se comunicar através das redes sociais, através do WhatsApp, Facebook, Instagram. Simplesmente menciono. São vários meios de comunicação que os homens têm hoje. Através dos jornais, os métodos tradicionais, através da televisão, é um meio também de comunicação. E que os homens usam para comunicar um com os outros. Através do e-mail. Eu poderia mencionar aqui vários meios de comunicação que nós, os homens, usamos para comunicar. Mas importa saber também que Deus, ele tem o seu meio de comunicação. No livro de Números, capítulo 12, versículo 6, abra comigo o livro de Números, capítulo 12, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Aqui é Deus falando. Então disse Yahweh: ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Olha só. Aqui Deus faz menção de dois meios de comunicação que ele usa. Ele chama a Miriam, a irmã de Moisés, chama Moisés, chama o Arão, chama o Arão. Todos nós conhecemos essa história. E Deus aparece no meio da tenda e diz: ouve as minhas palavras.
Quando há um profeta, quando há um servo meu no meio de vocês, primeiro ponto, ele diz: eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões. Me faço conhecer a eles por meio de visões. Ou seja, visões são meios pela qual Deus, o Eterno, usa para se fazer conhecer ao ser humano. Quando Deus quer se revelar ao homem, quando Deus quer se fazer conhecer para o ser humano, Ele usa esse meio que é visão espiritual. Às vezes até visão física. E depois ele diz: e falo com eles em sonhos. Ou seja, através da visão, Deus se faz conhecer e através de sonho, Deus fala. Veja só. Através da visão, Deus se faz conhecer aos homens, revela-se ao homem e através de sonho, ele fala. Presta atenção nessa linguagem. Quando há entre vós profeta, quando há entre vós servos, profeta é um servo de Deus. Quando há entre vós um servo meu, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visão. Então, já estabelecemos aqui que Deus revela-se aos homens por meio de visão. Visão é um meio que Deus usa para se fazer conhecer aos homens, para se revelar aos homens. E depois ele diz: e falo com eles em sonho. Mas quando Deus quer falar, ele fala por meio de sonho. Ou seja, sonho é um meio de comunicação que Deus, o Eterno, tem usado para comunicar com o ser humano. Uau! Dentre vários meios de comunicação, Deus tem usado sonhos. E quantas vezes nós temos simplesmente negligenciado os nossos sonhos? Quantas vezes temos negligenciado os nossos sonhos? Temos rejeitado os nossos sonhos? Temos feito pouco sobre os nossos sonhos? Mas Deus nos revela hoje, por meio da sua palavra, que ao homem eu falo por meio de sonhos. Compreendendo o mundo dos sonhos. Sonho ou sonhos são meios pela qual Deus usa para falar com o homem, comunicar com o homem. Sonho é um meio que o mundo espiritual, seja da parte de Deus, ou seja, a parte que não é de Deus, tem usado para comunicar com os seres humanos. Daí que é muito importante entendermos a relevância dos sonhos. Mas a questão que podemos colocar também é: o que Deus pode fazer por meio dos sonhos? Quero ajudar alguém aqui hoje. O que Deus pode fazer por meio dos sonhos?
É importante que você saiba a importância que os sonhos têm. Vamos para o livro de Jó, capítulo 33, venha comigo. Jó, capítulo 33. A importância dos sonhos. Por que os sonhos são importantes? Por que os sonhos são importantes? Vamos responder essa questão. Jó capítulo 33, versículo 14. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15 e depois o versículo 16. A resposta está no versículo 16. Jó 33, versículo 14 a 16. Eu passo a ler. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Então, já estabelecemos, que Deus fala de uma forma ou de outra. Ou seja, tem várias formas de comunicar. O que você precisa saber, o que você precisa descobrir é a maneira, é o meio pelo qual Deus usa para comunicar individualmente consigo. A forma como Deus comunica comigo pode não ser a forma como Ele comunica consigo. O meio de comunicar, de comunicação, que Deus usa para comunicar comigo, Osvaldo, pode não ser o mesmo meio que Ele usa ou pode usar para comunicar com você. Então, aqui também há um exercício que todo crente deve fazer. É descobrir o meio que Deus usa para comunicar consigo. Eu vou, durante os episódios desses ensinos, eu vou trazer aqui vários meios de comunicação que Deus usa. Dentre esses meios de comunicação, existe aquele que Deus tem usado para comunicar com você. Mas a sua ignorância é que faz não perceber. Preste atenção. A maneira como Deus comunica comigo pode não ser a mesma que Ele usa para comunicar com você. Há um exercício que eu e você devemos fazer. Como é que Deus tem comunicado? Poderosamente. Porque, entretanto, a verdade é que Deus fala, ora, de uma maneira, ora de outra. Há várias formas de falar. Agora eu tenho que saber como é que Deus fala comigo. Como é que Deus tem comunicado comigo? Será que é por meio de visão? Será que é por meio de sonho? Será que por meio de homens? São vários meios de comunicação. E esse exercício deve fazer. Vamos. Versículo 15. Deus fala assim, em sonho ou em visão, durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Versículo 16. Agora, qual é a importância do sono? Por que é importante? O que Deus pode fazer através do sonho? Versículo 16. Diz o seguinte. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-lo com advertências. Uau! Quer dizer que por meio do sonho, Deus pode falar aos ouvidos dos homens. Olha só, eu gostei muito dessa versão. É a versão King James atualizada. Diz que, por meio do sonho,
Deus pode falar aos ouvidos dos homens. Não quando você está acordado. Mesmo deitado na sua cama, Deus pode falar no seu ouvido. Então, existe o ouvido do corpo físico e existe o ouvido do corpo espiritual. Existe o ouvido do corpo físico e existe o ouvido do corpo espiritual do homem. Deus pode falar a esse ouvido. Oh Deus, abra os meus ouvidos do Espírito. Abra os meus ouvidos espirituais. Para que eu possa ouvir quando o Senhor fala. Para que eu possa ouvir quando o Senhor falar comigo. Que esta seja a sua oração, querido amado. Oh soberano Deus, Criador dos céus e da terra, que o Senhor possa abrir os ouvidos espirituais de todos esses que me ouvem, para que eles possam ouvi-lo quando o Senhor for a comunicar com eles. Jesus. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-lo com advertências. Primeiro ponto. Sonhos são importantes para nos advertir. Sonhos são importantes para nos advertir. Através de sonhos, o mundo espiritual, o reino de Deus, pode o advertir do perigo. Sonhos são advertências do mundo espiritual. Talvez você, durante o dia, planeou em ir para um sítio. Todo entusiasmado. Eu vou a essa festa, eu vou a essa festa. Mal posso esperar para estar lá, para lá estar. E através do sonho, você é divertido. Não vai. Talvez você está entusiasmado para fazer uma viagem. Eu vou comprar o meu bilhete. Vou pegar o voo e vou. Vou comprar o meu bilhete. Vou pegar no transporte público. E dias antes da viagem, você sonha. Você vê a si mesmo envolvendo-se em acidente. Esteja a ser advertido por meio do sonho, que não é para viajar. Foste advertido que não podes fazer isso, não podes fazer aquilo. Você sonhou, você se viu no sonho. Você assistiu esse episódio muito antes de acontecer. Essa informação lhe foi dada para o sonho. Essa advertência lhe foi dada por meio do sonho. Sonhos são importantes para o advertir.
Você consegue lembrar de alguma advertência que teve no meio do sonho? Muitos de nós ignoramos sonhos. Mas hoje há um exercício que você tem que fazer. Primeiro, recordar dos sonhos. Ah, é verdade. Mas eu, daquela vez sonhei e aconteceu. Devo prestar mais atenção nos meus sonhos. Há um exercício que você deve fazer. Sim, há um exercício que você deve fazer. Então, sonhos são importantes para dar advertências. Não só advertência de perigo, das coisas más que vão acontecer, até de adverti-lo de coisas boas também. Porque tu podes dizer, não, eu não vou para aquele sítio, não, eu não vou. Não vou. Não, eu não vou fechar esse negócio, não, eu não vou fechar. E através do sonho você é advertido, Senhor, fecha o negócio. Senhor, vá. Senhora, vá. Ok?